Primeiro deles, que é muito comum a gente encontrar nas entradas dos templos, são pias de purificação. Então a pia de purificação, tal qual essa que está aqui, né, do lado direito de vocês, é a Chozuya. Essa pia, as pessoas seguem um rito de purificação que se baseia da seguinte forma: lava-se a mão esquerda, em seguida a mão direita, e por último com a mão esquerda leva-se água aos lábios para purificar as palavras que vão ser entoadas no interior dos templos, tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem fazer esse rito. Aqui as pias, né, as águas que saem, elas são de uma nascente aqui do próprio complexo, então ela é uma água potável, vocês podem beber a água também. Além disso, sempre nos templos existe um marco divisório do que é mundano com o que é sagrado, com o que é divino. E eles são representados então por arcos, que é chamado de tori, ou por pontes. Aqui no caso nós temos a ponte que é a Shinkyo. Né? Então aqui eu tenho dois ideogramas, né? O primeiro é Kami, o segundo é Bashi, então é como se fosse uma ponte sagrada, e ela tem essa simbologia de dividir o que é divino com o que é mundano. Temos também o Lago das Carpas. As carpas também são consideradas também elementos sagrados, né, para os japoneses, né, no Oriente, e também é comum também ser cultivadas elas nos jardins das casas ou nos jardins dos templos. No centro desse lago, nós temos uma árvore ali que é um pinheiro negro, Kuromatsu. O pinheiro também é considerado uma árvore sagrada, que eles acreditam que as divindades se manifestam no mundo material através do pinheiro. O pinheiro ele tem uma característica também, que ele tem a característica da longevidade. Né? Os pinheiros, eles são pinheiro negro, Kuromatsu, dura até 700 mil anos. Então é muito comum encontrar em templos que já datam aí alguns 60 anos. Então, ele também permanece com a folhagem verde durante o ano, no inverno, por um sabão escaldante, e permanece com a folhagem verde. Observado por um aqui. Também é outra qualidade dela. Essas árvores aqui, elas são serelepe. Tá caindo aqui as folhagens dela, logo mais, no finalzinho de julho, a gente vai ter uma florada. A gente tem um sakura ali, ó, que já está com flor, ela é um sakura de nominal, então ela antes das outras floradas do sakura, ela é a temporão, ela floresce a abril, tá? Então a gente vai seguir por aqui, e aí minha próxima parada vai ser no Lago das Limpéias.
Mas ainda tem fase de construção, né? Obrigada. Imagina. Bom, aqui é o Lago das Ninféias, que é essas florzinhas que saem aqui, né? Algumas delas estão fechadas. Elas normalmente ficam abertas até 11 horas. E depois elas fecham. Algumas delas estão abertas. Vai ter um outro lago ali naquela parte onde tem aquela estátua ali. Vocês vão ver que tem um outro lago, aí vocês podem chegar até lá, né, e apreciar as ninféias de lá. Mas a ideia aqui era cultivar flor de lótus. Como eu falei, tudo que aqui existe tem uma razão de ser. Ou porque faz parte de alguma cultura, ou por ela trazer algum tipo de ensinamento, né? E a flor de lótus, se vocês observarem, em alguns desenhos de divindades búdicas ou estátuas, né, a exemplo de Canon, ela está ou em cima de uma flor de lótus ou ela está segurando uma flor de lótus, né, como aquela que está ali. E a flor de lótus ela tem uma simbologia da inteligência divina, sabedoria divina, mas também da pureza da alma. Então, o ensinamento que traz, isso é muito preconizado no budismo, é que com a flor de lótus, né, e aqui a gente não conseguiu cultivar, a flor de lótus ela nasce do lodo. E como aqui é um lago artificial, não foi possível, né, seguir com esse cultivo. Então por isso que a gente cultiva as ninféias. Então pelo fato da flor de lótus nascer do lodo, da sujeira, o que é mais interessante é que a flor dela, né, as pétalas da flor é branca. As pontas é rosada, mas o centro dela e o início das pétalas, elas são brancas. E aí traz um seguinte ensinamento, né? Que mesmo no ambiente hostil, ela nascer da sujeira, do lodo, ela traz a pureza do centro dela, do núcleo dela, que é branco. E ao mesmo tempo, esse ensinamento remete à questão da alma. Então mesmo a gente vivendo num ambiente hostil, um ambiente de conflito, né? De violência, ou de algo que remete, né, à feiura, né? Algo que não remete à beleza, é muito importante a gente preservar a pureza da alma. E isso é muito presente, se vocês forem ver na questão mesmo do que o budismo preconiza, a gente vai ver que tem muito essa questão da simbologia da flor de lótus, justamente para trazer esse tipo de ensinamento, tá? A gente vai dar sequência e eu vou fazer a nossa próxima parada na...
Bom, aqui a gente está na Praça Ecumênica, né? Então, aqui a simbologia dessa praça, a primeira delas é sempre baseado nos ensinamentos da Messiânica, né? O primeiro deles, Meishu Sama, o fundador da Messiânica, ele orientava sempre que para os seus servidores, né, os sacerdotes, sempre que forem visitar em algum local, respeitar, primeiramente visitar e respeitar o padroeiro daquele local. E quando os reverendos sobem na caixa e vieram para o Brasil para difundir a fé messiânica aqui, o primeiro lugar que eles foram na capela de Nossa Senhora, lá em Aparecida. Então, eles fizeram oração, né? E cada um seguiu um local diferente. O mais interessante é que a história de Nossa Senhora ela tem uma semelhança com a história de Kanon. No centro de Tóquio, existe um templo que é muito visitado, né? Conhecido mundialmente. Ele recebe turistas do mundo todo, né? Chama-se Templo Sensoji. Ele fica no centro de Tóquio, no bairro chamado Asakusa. E esse templo ele foi erguido por conta de 3 pescadores terem achado a imagem de Kanon no rio Sumida. Isso há mais de 1000 anos. Eles acharam essa imagem e devolveram para o rio, né? Porque o rio ele desaba no mar, o rio Sumida, fica próximo do mar do Japão. E 3 semanas depois eles acharam a mesma imagem. Então, por acharem não ser coincidência, eles se esforçaram para construir o templo Sensoji, onde está essa estátua de Kanon, que foi localizada naquela época, né? E tal qual essa história, a gente tem semelhança com a aparição, que é a Nossa Senhora da Conceição, achada no Rio Paraíba, também por pescadores, né? E todas essas manifestações, ela é basicamente a manifestação da misericórdia divina. Então a gente batizou essa praça aqui de Praça Ecumênica justamente para trazer um outro ensinamento da Messiânica, onde Meishu Sama fala que as divindades no mundo espiritual, no mundo divino, elas estão trabalhando incansavelmente para a felicidade do ser humano. Então, essa divisão de religiões, né, por mais que a gente receba muitas pessoas de outras religiões, né, essa divisão das religiões, elas acontecem na mente humana. No mundo divino não existe essa divisão, essa separação, né? A única coisa que existe por parte, né, da misericórdia divina é esse esforço para que o ser humano seja feliz. Então, esse espaço, na criação desse espaço aqui, onde reúne tanto a beleza, né, natural, que é a manifestação da obra artística divina, com a obra artística do ser humano, né, através das construções, é justamente levar a beleza, né, levar algo que enalteça o coração das pessoas que aqui visitam, né, e principalmente possa gerar luz, gerar amor, e que essas pessoas levem para os seus lares esse tipo de sentimento, grava no seu coração e levem para os seus lares. Então a razão desse local é justamente isso, para trazer como um ensinamento de que não há essa barreira, né? Essas limitações, essas coisas que a gente cultiva na nossa mente, que gera esse distanciamento de um com o outro, é justamente algo que está muito longe dessa misericórdia ou do coração divino, né? E no lado esquerdo de vocês, lado esquerdo meu, direito de vocês, a gente tem uma imagem de São João Batista. Ela foi adquirida como uma obra de arte, né? O reverendo Nakahashi, ele era um antiquário e ele adquiriu essa imagem através de um leilão. Mas ele também, por afinidade, ele é um profundo admirador por São João Batista. Ele, ao chegar aqui no Ocidente, né, onde fez a difusão da Messiânica aqui no Brasil, ele se aprofundou no estudo da Bíblia. Então ele ficou maravilhado com a força espiritual de São João Batista, por ele ter anunciado a divina missão de Jesus aqui na Terra, batizado Jesus, mas ao mesmo tempo ele anunciou o batismo pelo fogo, que aconteceria o batismo pelo fogo e seria concretizado o reino do céu na Terra. É por isso que ele está apontando para o céu. E isso faz parte, realmente um dos ensinamentos da Messiânica, né? A construção do reino do céu na Terra. Por isso que Torre de Miroku. Miroku é esse Deus que concretiza, né? Miroku, ele é conhecido como Maitreya, é o Deus do futuro. E ele é o Deus que preconiza a construção desse reino do céu aqui na Terra. Então, tem muita semelhança com a profecia de São João Batista. Então, a gente, apesar de ser uma obra de arte, a gente entronizou ela aqui também e a gente faz oração para ela também. Eu vou seguir por esse caminho e aí a minha última parada vai ser lá na torre, tá bom?
Aqui a gente tem uma estátua de... chama-se Kanzeon Bosatsu. Ele é o deus da misericórdia. Ele é muito conhecido na Índia, né? Conhecido como Avalokitesvara. É uma manifestação de Kanon também. Ele está em cima também da flor de lótus, segurando uma flor de lótus. Ele é feito em bronze, ele veio do Japão e a gente entronizou ele aqui e faz oração também para ele. Depois a gente vai tirar foto, porque aqui é o momento pra gente tirar foto. Agora vamos ver. Então essa aqui é a minha última pausa, né? Após a pausa vocês vão participar da cerimônia, se vocês quiserem participar. Mas é só para explicar um pouco da razão da construção da torre, né? Essa torre, no Oriente, essas construções é construída como pagoda. Ela representa o corpo de uma divindade, o céu com a terra, né? Ou seja, interlocução do ser humano ao céu. E normalmente nessas torres construídas no Oriente, elas guardam alguma relíquia, né? Ou alguma divindade dentro delas, né? Como aqui, ou uma relíquia do fundador, né? Aqui a gente guarda lá no domo dessa torre, lá na ponta, a gente guarda o cabelo do fundador como de Espírito Santo. Né? E a construção da torre, ela foi inspirada na mesma construção que existe no Japão, uma cidade de Nara, um templo chamado Templo Ryuji. É uma torre que foi construída no século VII, por volta do ano de 607. Essa torre foi construída por um chamado budismo no Japão. O mais interessante é que ele é símbolo da inteligência, como ele é muito venerado no Japão. Então, é símbolo da inteligência dele. Fala de Buda com a construção, algo extremamente arrojado para a época. E o ponto da inteligência dele é que ele reduziu isso a essa grande
além de vocês estarem diante, né, da beleza dessa construção, vocês estão também diante do amor de muitas pessoas. Então a gente encerra essas palavras aqui também para que cada um de vocês possa guardar no coração vocês sentiram, né, e levar para os lados de vocês. Bom, muito obrigado. Desejo uma excelente tarde para vocês. Eu deixo vocês agora com o Rodolfo, que vai passar as informações sobre a cerimônia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vocês podem ser distribuídos neste espaço. Quem preferir ficar na parte de baixo, tablado de maneira que pode, tem uma vista legal para todos lá embaixo. Então, sejam bem-vindos. E somente quando ficarem aqui vocês chegaram no local principal do templo, né, a Torre de Miroto. Dentro da torre tem a imagem de Canon. Então, aqui a gente tem um vão livre dentro da torre, com isso foi possível entronizar a imagem de Canon. Canon é uma divindade bastante reverenciada no Oriente, na Índia, na China, no Tibete, na Coreia, no Japão. Cada local recebe uma denominação diferente, né? É a manifestação do Deus misericordioso. Sobre a cerimônia, a cerimônia é composta de uma oração. O nome dessa oração é a Matsunorito. É uma oração entoada em japonês. Como é uma oração milenar, é um japonês antigo, mais arcaico. Você pode pensar, Rodolfo, eu não entendo nada de japonês. Não tem problema, eu também não entendo. Mas esse é um daqueles momentos que é mais importante a gente estar presente. Mas o que ele diz na oração? Pede para que as forças divinas se reúnam no centro dos céus para purificar, limpar as nossas máculas, né? Tudo aquilo que pesa em nossos corações, como mágoas, sofrimentos, preocupações. E depois da oração é ministrado um pouco de Jorei. Jorei é a luz de Deus, canalizada por imposição das mãos. Essa luz atinge o nosso corpo espiritual, o nosso corpo físico. Para aqueles que quiserem conhecer o período, vai ter uma simples e resumida mesmo, mas para aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais, algumas explicações tem os livros, né? Nada melhor do que você conhecer algo e você ler sobre o assunto, e ali a leitura é sempre edificante, esclarecedora, então você vai lendo ali ao seu tempo o assunto que você tem mais interesse, né? Então, aqui de frente para a imagem, a gente vai fazer um cumprimento em sinal de respeito. São 3 reverências seguidas de 3 palmas e começa a oração. Nós vamos iniciar. Thank